Então, voltando ao assunto, sobre as principais áreas agora de repulsão populacional, né? Ou seja, áreas que afastam a população, como a gente viu, né, no vídeo anterior, tanto o norte e também o sul. E também São Paulo. Por que São Paulo? Né? Mas São Paulo não é uma região, né, vamos dizer, de atração. Então, pessoal, o que ocorre, né? São Paulo, da mesma forma que vem muitas pessoas, muitas delas acabam não conseguindo às vezes trabalho. E isso faz com que, né, uma grande parte que vem vá embora também por não conseguir se estabelecer aqui. Né? Uma grande parte da população que consegue ficar por um longo tempo tentando emprego são pessoas que tem algum familiar, alguma pessoa que não tenha, que tenha, né, no caso, uma moradia para contar, ok? Então, muitas pessoas acabam vindo para São Paulo, mas acaba também depois indo embora por não conseguir às vezes emprego, tá ok? Então, falando, né, das regiões repulsoras, uma delas é o Nordeste, né, que tem uma estagnação econômica muito grande, né, e uma concentração fundiária também. Né? Ou seja, a economia ela é parada e existe uma concentração de terras na mão, né, de uma pequena parte da população. E isso faz com que eles não tenham um trabalho, até mesmo às vezes quem tem uma pequena terra, às vezes não consegue sobreviver, né? No caso, acaba de repente às vezes vendendo uma pequena parte, né, da sua fazenda, da sua área onde vive, né? Acaba vendendo para esses grandes fazendeiros, né, ou grandes empresários, e acabam praticando o êxodo rural, né, saindo do campo, indo para a cidade, e às vezes não conseguem trabalhar, até porque, né, cresceram às vezes trabalhando na terra e não tem às vezes, né, como trabalhar em uma outra área e acaba, né, pegando qualquer tipo de serviço. Okay? Sul e São Paulo também existe uma concentração fundiária muito grande, principalmente na área do sul, né, onde grandes fazendeiros também ocorre a mesma coisa que ocorre no Nordeste. Né, acabam comprando a terra, né, de pequenos fazendeiros que às vezes têm dívida, não tem como pagar de repente um empréstimo e acabam praticando também o êxodo rural. Okay? Então ali até mesmo está escrito, ó, escassez e encarecimento das terras pelo capitalismo. Isso faz com que, né, os fazendeiros não tenham com quem contar. E isso acaba fazendo, né, que o agricultor, ali até mesmo, ó, pela questão da mecanização de insumos agrícolas, não tenha como arcar comprando, né, produtos para vender e ter, né, no caso, uma grana. E às vezes, por uma questão também de efeitos climáticos, falta de chuva, excesso de chuva, acabam perdendo às vezes uma plantação, né, e acabam não tendo como pagar e geralmente, né, os empréstimos são feitos a partir de alguma garantia e a garantia geralmente são as terras, né, e os banqueiros acabam pegando essa terra e vendendo, né, para os grandes fazendeiros. Ali a questão de São Paulo, que eu botei aqui para vocês, ó, é uma cidade tanto repulsora como também atrativa. Ela tem essas duas faces, né, justamente como eu expliquei para vocês. Já as áreas de atração populacional sempre foram, né, basicamente o Sudeste, o Centro-Oeste começou a ter uma atração também populacional com a criação de Brasília, né, ali em Goiás também, agora com os grandes fazendeiros, e o Norte também, né, com a criação da Zona Franca de Manaus e pela questão também, né, da floresta, tá ok? Então aí o Centro-Oeste, Brasília, teve uma expansão da fronteira agrícola, o Nordeste também, Nordeste não, desculpa, o Norte também tem fronteira agrícola, né, mais ao sul do Nordeste, e o Sudeste pela expansão urbana e industrial, ou seja, né, pelas grandes fábricas, né, pela questão basicamente também dos grandes centros comerciais, né, de serviços também fazem com que tenha-se uma procura muito grande pelo Sudeste. Né? Sempre o Sudeste teve esse chamariz,
né, por estimular justamente o comércio, o serviço, a industrialização, né, acabou sendo gerada a partir dessa região, ok? Mas atualmente ocorre um processo de desmetropolização, tanto do Rio e também de São Paulo. O que significa isso, né? Grandes empresas estão saindo, né, desses grandes centros, né, desse eixo Rio-São Paulo, indo para outras cidades. Até porque aqui está começando a ter um processo, né, muito grande de terrenos caros, impostos, trânsito caótico também. Isso atrapalha muito os fretes do, de, da frota, né, no caso dessas empresas, então acaba gastando mais gasolina, problemas ambientais, né, existe uma fiscalização maior nesses dois estados, né, o sindicalismo também, né, uma organização onde ocorre, né, bastante greves, e isso faz com que as indústrias saiam, né, desse eixo Rio-São Paulo e vá para outras cidades médias, até porque existe hoje em dia alguns artifícios de algumas cidades para chamar essas empresas, como doando terreno, isentando algumas empresas, né, de impostos, doação de uma infraestrutura melhor e também uma mão de obra bem mais barata do que esses dois grandes centros urbanos. E isso acaba fazendo essas empresas saírem para outras cidades, né? E nesses dois eixos, nesse eixo aí, né, melhor dizendo, acaba tendo um menor crescimento, né? E isso acaba gerando também, né, um certo tipo de dispersão também das imigrações que ocorrem no nosso país, tá ok? Espero ter ajudado vocês a compreensão desse assunto, tá ok? Já na próxima aula a gente vem falando sobre a industrialização no Brasil, ok? Um processo também bem legal. Ok? Espero vocês. Boa tarde.